Olá pessoal, estou aqui para gravar mais um vídeo com o tema fé e sentimentalismo. Uma das perguntas que me enviaram lá no Instagram. Aproveita, já se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe com aquelas pessoas que você sabe e acredita que esse vídeo pode ajudar. Veja, nós vivemos numa cultura cada vez mais, como que eu posso dizer, delicada, emocionada, sentimental, não é verdade? O sentimento é algo muito importante para a nossa vida, as nossas emoções, e nós precisamos aprender a conciliar a fé com as nossas emoções e os nossos sentimentos. Veja, a tentação sempre é dois extremos, que é o seguinte: só razão, só sentimento. Esses dois extremos aqui não é legal, não é bom, porque Deus nos criou na nossa estrutura humana com corpo e alma. As emoções, a nossa vida afetiva faz parte da nossa experiência humana e não tem como também separar ela da nossa experiência de fé. Porém, aquilo que é o centro da nossa personalidade, do nosso eu, vamos dizer assim, está na nossa alma espiritual, que é aquela distinção clássica que Aristóteles fez, da alma espiritual, da alma sensitiva e da alma vegetativa. Veja, aquilo que define melhor o ser humano é a alma e não o corpo. Embora o ser humano é a união da alma e o corpo, eles não se separam, é uma coisa só. Mas se nós formos procurar a essência daquilo que é ser humano, a alma é a forma do corpo, é o que dá aquilo que o ser humano é de fato. Enfim, então a nossa experiência espiritual, ela passa por uma experiência também corporal, espiritual, material, dos sentidos. Então nós precisamos equilibrar isso aqui. Quais são esses extremos? Então, a minha razão, ela é extremamente importante, mas algumas pessoas querem ignorar a experiência sensorial da fé, das emoções, dos sentimentos. Mas uma grande tentação dos nossos tempos também é o sentimentalismo, que é sentir a presença de Deus. E se eu não sinto a presença de Deus, então quer dizer que Deus não está aqui. E essa é o grande problema. Porque a experiência espiritual com Deus, a ação do Espírito Santo, por exemplo, no mundo carismático, ela reflete sim nos nossos sentidos, nas nossas emoções e sentimentos. Como é bom sentir a presença de Deus. É maravilhoso, eu já senti várias vezes. Mas o fato de você não sentir não quer dizer que Deus não está ali. Por exemplo, quando nós vamos à missa. Tem missa que nós nos sentimos muito bem. Por quê? A forma que o padre fala, a música, o ambiente, o clima. Aquela igreja tem até ar-condicionado, não está tanto calor. São fatores que influenciam, tocam os nossos sentidos e geram um clima maravilhoso de oração, de música. Isso te ajuda a ir na presença de Deus. Agora, quando você está numa missa, numa igreja onde não tem a equipe de música, ou quando a equipe de música também não ajuda, ou quando está muito calor, ou o padre também não colabora, e aí você sente aquela angústia, aquela vontade de ir embora, e parece que você não sente nada. Veja, esse é o perigo. O fato de você não sentir tudo aquilo não quer dizer que Deus não está ali, não quer dizer que Deus não está agindo, porque a missa é a atualização do sacrifício de Jesus por cada um de nós. Não importa se a música é boa, não importa se o padre fala bem, não importa se está calor ou se está frio. Ou seja, a experiência sensorial pode sim nos ajudar a fazer uma experiência espiritual mais forte. Mas a experiência sensorial pode nos iludir que nós estamos fazendo uma experiência de Deus realmente. Tem pessoas que podem estar chorando no momento de oração, mas não está chorando porque Deus está tocando o coração de fato. Está chorando porque a pessoa que está lá em cima está falando palavras bonitas, comoventes, com um piano tocando no fundo. E veja, quando você está na igreja, você fala, nossa, olha, até arrepiei. Mas se você vai no estádio de futebol e todo mundo grita,
Você pode arrepiar também. Ouvir tudo aquilo, aquela emoção pode gerar um arrepio. Você pode chorar de emoção por várias outras coisas. Então, é muito sutil e muito tênue essa relação entre a verdadeira experiência espiritual e a verdadeira experiência sensorial, emocional, afetiva. Nós precisamos conciliar essas duas coisas. E uma pessoa que caminha na fé de forma madura, ela caminha mais pela razão do que pelo sentimento. Porque a razão dela diz: Deus está aqui. Senhor, mas eu não sinto. Mas essa música não está me ajudando. Eu não estou sentindo a tua presença, mas eu creio que você está aqui. A fé é um ato da razão e da vontade. E a razão e a vontade faz parte da nossa alma espiritual, daquilo que é mais essencial em nós. E quando Deus toca de fato a nossa alma, o nosso espírito, e nós choramos, nos emocionamos, mas veja, é de cima para baixo, é da alma para o corpo. E o corpo reage a uma ação, um toque da graça. O problema é quando nós tentamos manipular as emoções para chegar na alma, de baixo para cima. Isso muitas vezes nós estamos chorando, emocionado, mas o corpo não tocou a alma e a gente pode ter uma falsa sensação de uma experiência espiritual. Quais são os verdadeiros frutos e critérios para saber se você realmente está fazendo uma verdadeira experiência espiritual? São os frutos de conversão. É as virtudes que aumentam, os dons do Espírito Santo que aumentam, o ardor pastoral aumenta, o desejo pela santificação, pela salvação das almas, o engajamento concreto real na construção do reino de Deus, a sua paciência vai aumentando, nem que seja devagarzinho, mas vai aumentando, ou seja, uma experiência com Deus espiritual real frutifica em frutos reais. Pode ser que tem pessoa que caminha na igreja, tem muitas emoções, mas você percebe que aquela pessoa não caminha, ela não vai para frente. Pode ser que aquela experiência que ela está fazendo, ela ainda não é realmente uma experiência espiritual e está no sentimentalismo. Uma coisa que é muito interessante no sentimentalismo e no ato de fé, por exemplo, a confissão. Quando você apresenta os seus pecados e você está arrependido e você recebe a absolvição na confissão, é um sacramento, não depende do sentimento. Ou seja, tem pessoas que podem fazer a seguinte experiência: eu me confessei, mas eu não me sinto perdoado. Mas por que você não se sente? Não sei, tem alguma coisa em mim que não me sinto. Calma, o fato de você sentir que você não foi perdoado não quer dizer que você não foi perdoado. Se você está arrependido, e veja, não é nem um arrependimento, a contrição perfeita, né? aquele arrependimento perfeito. Você tem ali uma busca de arrependimento, uma busca de conversão. Você quer se converter, mas você percebe que ainda você cai, mas você está buscando. Você suscita aquele sentimento de arrependimento em você diante de Deus, pede perdão. Mas você ainda sente culpa. E aí você sente que Deus não te perdoou. Mas Ele te perdoou, mas o sentimento ali te atrapalha. Veja, fé e sentimento precisam caminhar juntos. Fé e sentimentalismos não combinam. Porque aí você cai num sentimentalismo que o que importa realmente é aquilo que você está sentindo naquele momento e não a tua fé, que realmente parte de verdades reveladas por Deus, verdades da palavra de Deus, que muitas vezes os nossos sentimentos dizem ao contrário. Então é mais ou menos isso, que nós possamos amadurecer na nossa fé. É um tema interessantíssimo que pode ser abordado aí para conversar entre os amigos, na experiência de oração, no grupo de oração, na forma como nós vivenciamos a missa, e pedir para Deus, sim, que Ele derrame sobre nós consolações também sensitivas, que realmente nos dão a convicção de que Ele está conosco, mas quando nós não sentirmos isso, que possamos permanecer com a nossa fé firme, crendo de que apesar de qualquer coisa, Ele continua conosco. Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.